E dando continuidade à nossa programação, agora com a nossa mesa redonda com o tema Cuidados e assistência em rede diante do cenário da pandemia na saúde mental na região da Tríplice Fronteira, nós convidamos o médico psiquiatra Dr. Marcelo Quimati Dias, do Ministério da Saúde do Brasil, para compor a nossa mesa. E ainda, a licenciada em Psicologia, a senhora Vitória Júlia Martinez, da Argentina. E a licenciada em Psicologia, a senhora Gumercinda Dias Toledo, da 10ª Região Sanitária de Alto Paraná, Paraguai, senhora Gumercinda Dias Toledo, que fará a moderação desta mesa. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Esse momento aqui terá 1 hora da mesa e eu passo a palavra agora para a senhora Gumercinda Dias para começar os trabalhos. Como a senhora Gumercinda está como moderadora e também vai apresentar trabalhos, então eu passo a palavra agora ao médico psiquiatra Dr. Marcelo Quimati Dias, do Ministério da Saúde do Brasil, e ele que vai iniciar aqui com a palavra, então. Com o senhor, doutor. Bom dia para todos, bom dia para todas. Eu queria agradecer o convite para estar aqui em nome do Ministério da Saúde do Brasil, falar que é uma oportunidade única e muito importante, muito interessante a gente poder fazer um evento de trocas, né, e a gente falar um pouco a respeito de como andam as políticas de saúde mental em nossos respectivos países, pensando num ponto específico, que é essa região de Tríplice Fronteira. Quando nós recebemos o convite para participar desse evento, eu percebi dentro da programação que nós temos uma espécie de aprofundamento em relação à especificidade dessa região. Então, eu vejo que teve uma discussão agora bastante rica a respeito da saúde mental na região das Américas, né, envolvendo os países que aqui participam. Essa nossa mesa, nós temos representantes dos 3 países e a gente vai ter à tarde uma discussão mais específica em relação à região. Então, dentro desse contexto, eu achei interessante trazer uma fala, né, trazer alguns dados e algumas informações em relação não só à constituição da política de saúde mental no Brasil, mas como que nós chegamos a esse momento anterior à pandemia de Covid, quais os impactos do ponto de vista tanto epidemiológico quanto assistenciais que nós tivemos durante o período da pandemia e quais que são os caminhos que estão apontados agora dentro das políticas de saúde mental, né, para enfrentamento dessa condição que aí se criou. Eu acho que a minha fala, ela converge muito com a discussão, a fala da Cláudia, que ela fez na mesa anterior, principalmente em relação aos princípios dessa política de saúde mental com uma base comunitária, né, priorizando a assistência no sujeito, nas pessoas, né, e a partir dessa organização pensar numa rede que ela dê conta das demandas não só epidemiológicas, mas nas particularidades, né, dessa população que está assistindo. Então, eu queria fazer, então, primeiro 2 pontos, né? O primeiro é uma contextualização, né, de como que nós chegamos, né, na política de saúde mental de hoje, né, no Brasil, falar um pouco dessa condição que nós vivemos em relação à saúde mental no Brasil hoje e pensar em alguns movimentos, ao final, que eles podem indicar alguns caminhos para a gente realizar uma troca, né, não só de tecnologias, não só de experiências, mas de tecnologias na área de saúde mental, com base nessa região. Eu queria só adiantar também que, infelizmente, eu não vou poder... Não devo ter apresentação. Queria adiantar também que, infelizmente, hoje à tarde eu não vou poder participar do debate, então eu vou deixar disponibilizado no meu e-mail com o Mauro, para que a gente possa continuar essa nossa conversa em algum outro momento, mesmo que seja por uma outra via. Bom,
a gente tem um hábito no Brasil de falar sobre a constituição da saúde mental e pensar como os movimentos sociais eles são incorporados progressivamente ao Estado brasileiro em relação principalmente às suas propostas, no âmbito de construção do Sistema Único de Saúde, num processo que ele começa, um processo de crítica que ele começa durante o período da ditadura militar e que ele culmina depois do processo de abertura política, na Constituição de 1988 e na Constituição do Sistema Único de Saúde. Eu acho que, para entender as nossas políticas de saúde mental, é muito importante não só entender os processos que estão relacionados do ponto de vista de se pensar numa saúde mental de base comunitária, dos processos de desinstitucionalização, na luta antimanicomial, mas pensar que tudo isso só é possível dentro do contexto do Sistema Único de Saúde. Então, quando a gente fala sobre acesso universal, de cuidado integral na área de saúde mental, esses princípios eles são só viáveis, né, na existência de um sistema único de acesso universal. Entretanto, hoje, o que nós temos, né, em relação às demandas de saúde mental e principalmente aos desafios políticos no nosso campo, eles ultrapassam, eles se diferenciam muito do que a gente encontrou 20 anos atrás, quando foi feita a lei da reforma psiquiátrica, e a partir disso aí começa a se organizar uma rede de atenção de base comunitária e fechamento de leitos de atenção em saúde de hospitais psiquiátricos no país. Então, essas mudanças, elas são muito importantes da gente analisar, e a gente analisar, e eu vou tentar fazer isso em relação a dois grandes eixos. O primeiro é um eixo em relação às mudanças do perfil das demandas de saúde mental no país, que elas constituem, de fato, novos desafios que a gente tem hoje, e em um segundo eixo, quais que foram os processos de constituição dessa rede e as dificuldades que apareceram no meio do caminho, se a gente for pensar numa trajetória de 20 anos. Então, o primeiro ponto, a política de saúde mental no Brasil, e essa é uma discussão que eu tenho visto e ouvi nessa primeira mesa em relação a outros países, ele parte de uma necessidade de uma mudança do perfil de investimento do poder público em relação de se deslocar de uma rede que ela tragava basicamente, né, dos recursos do Estado numa rede hospitalar de baixa eficiência, com violação de direitos humanos e todos os problemas que eu acho que já existe um consenso em relação à organização de um sistema dentro dessa lógica, para uma mudança, né, do perfil de investimento do poder público para uma rede comunitária. Nesse sentido, a partir de 2007, 2008, a gente já tem uma inversão desse financiamento, quando a gente tem predominantemente os recursos eles sendo destinados a uma rede comunitária. Ainda assim, o custeio dos leitos ele começou a diminuir progressivamente, né, a partir desse período, numa velocidade um pouco mais lenta, e a gente continuou dentro de um processo de expansão da rede de saúde mental, que teve uma velocidade diminuída ao longo desses últimos 5 anos e que nós pretendemos retomar agora, já dentro de habilitação de novos serviços, de resgate de um processo de expansão de rede, que ele já vinha sendo desenhado ao longo desses anos, mas que ele teve um arrefecimento ao longo desses últimos anos. A primeira inflexão das demandas, né, dessa política, né, da pressão que existe em relação às demandas epidemiológicas e assistenciais dentro dessa política de saúde mental, ela acontece em meados dos anos 2000, 2005 a 2007, quando esta rede ela passa a ser demandada em relação a questão do uso de drogas, né, e dentro de uma expansão do uso de drogas no país durante os anos 2007, 2008, na verdade, existe uma discussão muito grande se de fato houve uma expansão de consumo ou se ele chega até a classe média e por conta disso existe uma visibilidade muito maior em relação a esse consumo, mas de qualquer forma nós entendemos que a assistência a essas pessoas elas estão dentro, né, das atribuições dessa política e que ela tende a assumir
né, por isso. Então, a primeira inflexão, ela aparece dentro desses anos 2000, e uma segunda inflexão, que acho que é um processo muito mais interessante e, de fato, uma evolução da política, quando a gente começa a perceber que não basta se pensar numa forma de fazer saúde mental a partir do financiamento de serviços, mas que tem que se pensar numa rede que ela é integrada, que ela é bem articulada, que ela garanta o cuidado integral, que ela tenha base comunitária e de acesso universal. Essa mudança, né, da perspectiva de financiamento de serviço e financiamento de uma rede de atenção, que ela envolve ações de saúde mental na atenção primária, ela envolve uma rede de serviços que são comunitários, mas eles têm uma interlocução forte com a atenção primária. Esse processo, eu imagino e eu entendo que nós ainda estamos dentro desse processo. Nós estamos, hoje em dia, verificando a necessidade de aprofundamento dos mecanismos de interlocução dessa rede, de articulação interna dessa rede. Bom, o segundo ponto, na verdade, um terceiro ponto que acontece durante esse período, é que, ainda que essa política ela tenha surgido dentro de uma demanda e uma necessidade de se modificar o foco de atenção de uma base hospitalar para uma base comunitária, ou seja, dentro de um processo de desinstitucionalização, em que o Estado brasileiro hoje ele tenta dar conta, né, de um problema que o próprio financiamento do Estado brasileiro criou ao longo de décadas, que foi institucionalizar pessoas, tirar a autonomia dessas pessoas. Inclusive, existem programas que nós entendemos que são programas de indenização que o Estado paga a essas pessoas, por exemplo, o programa de volta para casa, né, entendendo que o Estado brasileiro ele foi responsável não só por violações de direitos humanos, mas também com mudanças trágicas em histórias de milhares e milhares de pessoas. Ainda que nós tenhamos partido desse processo e desse processo necessário, ao longo desses últimos 20 anos, existem outras demandas, e eu aponto para uma demanda que ela é de acesso, que é uma demanda mundial, que é um problema mundial, que seguramente ela é transversal a todos os países que estão aqui discutindo questão de saúde mental, que é uma epidemia de uso de medicações psicotrópicas, que no Brasil, ela pressiona principalmente a atenção primária, a partir de 3 grandes cargas. O primeiro, um número maior de usuários de psicotrópicos, um número de pessoas que faz uso de doses cada vez mais altas e por um tempo maior. Então, hoje no Brasil, é muito comum que na atenção primária nós tenhamos caixinhas, né, de receitas próximo aos consultórios dos médicos para renovação de receitas, dentro de um processo em que o Estado ele está criando uma nova heterogeneia, ele cria hoje uma nova demanda, novos problemas de saúde pública, e que ele tem de virar um foco. E esses problemas que eu estou apontando, e essas novas demandas que eu estou apontando, elas se aprofundam dentro de um segundo fenômeno que nós vimos ao longo desses últimos 5 anos, que foi o arrefecimento da expansão da rede, a diminuição de algumas políticas de saúde mental que elas vinham em expansão, por exemplo, as ações de saúde mental dentro da atenção primária, e principalmente o que nós estamos verificando hoje, e estamos dentro de um processo de revisão, de uma mudança da legislação de saúde mental, que ela aconteceu sem que fosse enfrentado, né, pelo governo anterior, né, a lei da reforma psiquiátrica, mas que introduziu dentro da nossa legislação de saúde mental alguns elementos que eles eram contraditórios a essa política, como, por exemplo, um melhor financiamento para grandes hospitais psiquiátricos, e eu digo grandes no sentido de falar de grandes dimensões, que são justamente as instituições onde a assistência ela é pior e onde as violações de direitos humanos elas são mais frequentes. Ao mesmo tempo, essa legislação ela procurou criar e ampliar o financiamento de instituições privadas de longa duração,
e isso foi, um movimento que, ao longo do ano passado, nós vimos, por exemplo, o financiamento de 500 milhões de reais a mais para essa rede de instituições que elas não têm nenhum tipo de comprovação de eficácia comprovada, mas que elas tiveram uma expansão dentro do financiamento público gigantesco. E assim, durante esses últimos 5 anos, nós tivemos, então, um arrefecimento, inclusive, do parâmetro de financiamento dessa rede como um todo. Nós temos uma média no Brasil, um desenvolvimento de um financiamento que ele normalmente chega a 2,2 do orçamento total da saúde, chegou até 2,7 do orçamento total de saúde, e no ano passado, ao longo desses últimos anos, ele bateu a casa dos 2%, ou seja, ficou abaixo de 2%. Do orçamento total de saúde. Se nós pensarmos a dimensão epidemiológica, se nós pensarmos que 30%, 40% da população brasileira ela precisa, em algum momento, de algum tipo de assistência na área de saúde mental, a gente pensar que menos de 2% do orçamento de saúde ele foi gasto na área de saúde mental ao longo do último ano com a população brasileira, com esta área que a gente está discutindo, existe uma desproporção gigantesca. Então, esse tipo de debate internacional ele é fundamental no sentido também de criar alguns parâmetros que são necessários para a existência de uma rede comunitária e de acesso universal, que é o que todos queremos, e que desenvolva práticas convergentes a esse modelo. E eu não tenho dúvida alguma que um desses parâmetros para qual todas as pessoas que trabalham com saúde mental nos respectivos países e organismos internacionais é o financiamento. Nós não temos como pensar numa rede, uma política adequada, se nós não pensarmos em financiamento. E quando a gente pensa em financiamento de saúde mental, nós temos de pensar também no financiamento global da saúde. Isso é muito importante. Eu acho que essa é a principal briga. Senão a gente vai estar falando de coisas que elas não casam. Não é possível se pensar numa rede de acesso universal com as demandas de saúde mental sem a gente falar de financiamento. Não é possível a gente pensar... Mesmo, por exemplo, a Cláudia ela trazia, olha, nós precisamos ter serviços, que eles são serviços comunitários mais especializados, que eles façam apoio à saúde mental, à atenção primária. Nós temos experiências no Brasil que mostram que não é possível que esses serviços eles desenvolvam essas tecnologias de apoio se eles não tiverem uma equipe completa, se eles não tiverem cobrindo uma população que ela seja razoável. Ou seja, municípios que têm um serviço de saúde mental que cobre populações de 1 milhão, 1.200.000 habitantes, ele nunca vai conseguir fazer um apoio à atenção primária, ele nunca vai, de fato, conseguir ser um serviço substitutivo. Então, a expansão da rede ela é fundamental e para isso se precisa de recurso. E essa rede, para que ela utilize as tecnologias dentro da área de saúde mental que elas foram desenvolvidas ao longo desses últimos 20 anos, ela precisa ter um dimensionamento apropriado. E hoje esse é um dos grandes parâmetros. Nós tivemos esses dois processos, que foi um processo de arrefecimento da expansão, por arrefecimento do financiamento, por diminuição proporcional do financiamento. Nós tivemos uma diminuição de custeio dos serviços de saúde mental, que chegou a 90% proporcionalmente. E esse financiamento do governo federal ele está sendo reposto, e ele tem um planejamento de ser reposto ao longo dos próximos anos, para que a gente consiga chegar nos patamares que eles consigam induzir os municípios a abrirem novos serviços sem que isso implique em o município chegar a 30%, 40% dos recursos voltados para a área de saúde, como a gente vê em alguns municípios. Bom, e aí, dentro desse cenário de mudança do cenário epidemiológico, de novas demandas na área de saúde mental, e aí eu só quero fazer mais um adendo ao longo desses 20 anos, o Brasil ele teve taxas crescentes de suicídio.
Tá? E esse é um processo que acontece apesar do maior número de pessoas fazendo uso de medicações psicotrópicas. Esse processo de medicalização ele não implica numa melhora de qualidade de vida e diminuição das taxas de suicídio. O que nós vimos no Brasil também ao longo dos últimos anos é que essas taxas de suicídio elas cresceram de forma desproporcional e essa desproporção acompanhou as nossas deficiências e as nossas fragilidades em relação a políticas sociais. Então, hoje no Brasil, em relação ao que acontecia 20 anos atrás, existe muito mais o risco de um jovem negro se matar do que acontecia 20 anos atrás, proporcionalmente. E essas taxas elas aumentaram na medida em que diminuiu a inscrição dessas pessoas dentro do mercado de trabalho. A população com mais de 60 anos ela teve um aumento desproporcional das taxas de suicídio depois da reforma da Previdência. Nós tivemos um aumento das taxas de suicídio que já era altíssima da população originária e da população indígena no Brasil, e isso muito acima de uma taxa que aumentou. Então, uma outra questão é a necessidade das políticas de saúde mental, e isso não é uma exclusividade brasileira. 30 segundos. Isso não é uma exclusividade... Isso não é uma exclusividade da população brasileira e da sociedade brasileira, em que as nossas desigualdades que são estruturais, elas criam novas populações vulneráveis à questão de saúde mental, e isso tem que ser enfrentado. Isso não tem que ser enfrentado apenas com políticas de saúde mental, mas políticas globais de assistência e diminuição de vulnerabilidade. E é por isso que quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que falar de população em situação de rua, a gente tem que falar de população indígena, a gente tem que falar sobre racismo, a gente tem que falar sobre desigualdade social e quais... desigualdade de gênero e todos os elementos que eles estruturam essa desigualdade que coloca progressivamente uma população maior em uma situação de vulnerabilidade e de sofrimento mental, e isso aparece dentro das nossas taxas de suicídio. E aí nós temos a chegada da pandemia, em que todos esses processos eles se aprofundam. A desigualdade social ela se aprofunda, as diferenças das taxas de suicídio elas se aprofundam, né? O desfinanciamento ele se aprofunda. Os movimentos para a criação de uma legislação contraditória, que elas atendem às demandas corporativas médicas, elas se aprofundam de uma forma geral. As fragilidades da atenção em saúde mental na atenção primária, elas se aprofundam. E esse aprofundamento em relação à atenção primária, ele começa a dar a única resposta, e isso não foi uma exclusividade brasileira, ao sofrimento mental, que é medicalizar mais a população. E é nessa situação que a gente se encontra. Em algumas áreas de cobertura de unidade de saúde, mais de 30% da população fazendo uso de algum tipo de psicotrópico, por tempos médios que subiram, 20 anos atrás, de 1 ano e meio para 7 anos, agora, que é um tempo absurdamente, não se caracteriza como uma outra coisa que não dependência ao uso de medicações psicotrópicas. Então, nesse contexto, eu apresento aí alguns movimentos que a gente tem feito no sentido de reverter progressivamente essa situação. A primeira delas é a gente rever essa legislação em saúde mental. Ainda que a luta antimanicomial ela tenha de estar no cerne, né, no interior dessa política, e ela tem que ser uma política de desinstitucionalização, de cuidado em liberdade, ela tem que ser uma política promotora de autonomia e de liberdade. A luta antimanicomial ela não é suficiente para atender todas as demandas de saúde mental. Nós temos de incorporar outras tecnologias, e a política de saúde mental, a saúde mental em si no Brasil, ela foi sempre uma grande desenvolvedora de tecnologias leves que foram incorporadas dentro de todo o Sistema Único de Saúde. E uma delas, né, eu quero apontar aqui, e eu acho que nada, né, nenhuma outra área de saúde ela conseguiu incorporar tão bem
isso como a saúde mental, que é uma outra citada pela Cláudia, que são os projetos terapêuticos singulares, e essa ideia que a clínica e o cuidado ele tem que ser centrado na pessoa. E aí eu vejo a grande solução para a gente pensar, e esse é um grande princípio, para a gente pensar como que pode ser uma assistência de uma pessoa que ela transita entre 3 países diferentes dentro de uma mesma região. Esse cuidado ele tem que ser centralizado naquele sujeito. Aquele sujeito ele tem que ter um projeto terapêutico singular que possa ser desenvolvido em países diferentes, em serviços diferentes, porque os objetivos eles têm que ser os mesmos. Eles têm que ser voltados não para a diminuição exclusiva de sintoma, não para diminuição para dispensação ou a possibilidade de pegar um ou outro antidepressivo em países diferentes. Ele tem que ser voltado para aquela pessoa ela conseguir desenvolver um autocuidado, para aquela pessoa que ela possa se cuidar em liberdade, para aquela pessoa ela poder dar continuidade nesse cuidado e nesse plano terapêutico em espaços institucionais diferentes. Esse é um grande desafio para o cuidado em rede, em uma rede comunitária, que ele utilize não só os serviços comunitários, e não só as ofertas comunitárias, mas que essa pessoa ela consiga transitar numa rede e utilizar serviços diferentes e ofertas diferentes dentro de uma demanda que ela é absolutamente complexa. Assim, os nossos usuários têm necessidades complexas, e são necessidades que eles não são atendidos por um só sistema. E no centro da organização desse cuidado tem que estar o sujeito. E eu acho que é o grande eixo, e é a grande colaboração, é o grande princípio das colaborações que a gente pode ter entre países diferentes, de se pensar um cuidado de liberdade centrado no sujeito e com uma rede de serviços que ofereçam isso. Queria agradecer a atenção. Infelizmente, não vou poder participar do debate, mas eu vou deixar para o Mauro divulgar meu e-mail para vocês. Muito obrigado. Bien, muy buenos días. Le vamos a dar la palabra a la licenciada Victoria Martínez en representación de Argentina. Adelante. Bueno, buenos días a todas y todos. En primer lugar, agradecer a la organización por la invitación y a todos los presentes porque nos están escuchando con mucha atención y eso está bueno para los que estamos de este lado. En principio, voy a centrarme en una presentación que trato de ponerla en pantalla porque hablo mucho y muy rápido. Y sé que no siempre esto posibilita la posibilidad de entendernos, a pesar de que, bueno, haremos los intentos para eso. Y por otro lado, por esto mismo, porque como hablo mucho, trato de no pasarme del tiempo estimado, entonces trato de organizarme con las filminas. Quiero hacer una aclaración. Si bien es cierto que aquí estoy en representación de Argentina y en mi caso presido la Fundación Niño Sur para los Derechos Humanos y claramente trabajo en la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, quiero contarles que mi inserción en el campo de la salud mental tiene que ver desde los inicios de la dictadura en mi país. En 1980 empecé a trabajar atendiendo niños víctimas del terrorismo de Estado y desde ese momento mi compromiso con el tema de la salud mental y los derechos humanos fue justamente lo que guió la trayectoria tanto profesional como en la función pública, como en los organismos de la sociedad civil en los que me desarrollé. Y así fui que, de alguna manera, fui descubriendo que cuando uno realmente incorpora en su posición ante la vida, ante la mirada de lo que sucede en la realidad y quiere interactuar desde ahí, también desde lo profesional, el tener este compromiso con los derechos humanos y el enfoque de derechos humanos hace que uno pueda trabajar en las problemáticas que tienen que ver con los grupos en situación de vulnerabilidad de nuestros países, sobre todo en los países de nuestra región. Por eso he trabajado en el campo de la salud mental, por la desinstitucionalización, obviamente, y las reformas necesarias en las prácticas de salud mental,
También trabajé y trabajo en lo que tiene que ver con los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero también en otra problemática que atraviesa nuestra región, que tiene que ver con las poblaciones migrantes, con el derecho de nuestras poblaciones a migrar por las condiciones en las que viven, no solo por persecución política, sino por pobreza, desempleo y todo lo que conocemos, pero también con otros fenómenos que son característicos de nuestra región, como por ejemplo la trata de personas, la explotación sexual infantil, la explotación laboral. Digo esto porque, como bien he escuchado hasta aquí, nuestro compañero de Brasil lo ha dicho muy claramente, pero también los que antecedieron en la palabra, cuando nosotros trabajamos en salud mental, en el campo de la salud mental, nos centramos en la persona. Entonces, desde la perspectiva de derechos humanos, en lo que hay que trabajar es en los derechos vulnerados de esa persona que circunstancialmente es nuestro paciente o usuario de nuestro servicio de salud mental, pero fundamentalmente muchos de ellos ya vienen con una larga y, digamos, trágica trayectoria de vulneración de derechos. Entonces, creo que si bien es cierto que estamos tratando de abordar y hacer como un recorte de lo que pasa con los usuarios de salud mental en nuestras zonas de frontera, especialmente en esta región en la que estamos, sí es cierto que para nosotros es fundamental que la salud mental, la salud en su conjunto, pero la salud mental en particular, tenga en cuenta la subjetividad de ese ser humano. Entonces, cuando nosotros planteamos un abordaje, no solamente lo centramos en las prácticas de salud mental, en la atención primaria de la salud, en los niveles, digamos, en el segundo nivel de atención, en todo aquello que debe hacerse y fundamentalmente trabajar en la desinstitucionalización como eje, digamos, de esta reforma profunda de salud mental, sino que también tenemos que tener en cuenta el contexto social, histórico, político, cultural, en la que esa persona transita y está inserto. A mí me parece muy importante en lo que nos trajeron las colegas de OPS, retomar algo que es una estrategia del plan hasta el 2030 que plantea la OPS para la región. Y me parece que era muy interesante la propuesta que hacía la OPS regional, diciendo que el marco en el que deberían abordarse estas políticas justamente era el marco de derechos humanos, de protección de derechos humanos. ¿Por qué? Porque lo que tenía que plantearse como estrategia de prevención y asistencia en salud mental tiene que ver con el fortalecer las políticas integrales, sin las cuales es imposible seguir fragmentando la atención en salud, y que además sean equitativas y participativas, ¿no? Sobre todo en una región que viene, como les decía, atravesada por estas vulneraciones de derechos humanos y que es necesario el cambio en la concepción respecto a qué es un paciente, digamos, afectado en su salud mental, ¿no? De qué manera uno tiene que establecer este vínculo de confianza necesario donde realmente esta persona se sienta escuchada y no solamente sea producto de una receta de medicación o la indicación de un tratamiento, el integrar un protocolo de asistencia, sino que esto va mucho más allá. Sabemos que es muy difícil trabajar en ese contexto porque, digamos, nos faltan recursos humanos, nos faltan recursos económicos, nos faltan servicios, pero bueno, hacia allí es donde tenemos que tender. En este sentido, me parece importante también decirles, sobre todo a las nuevas generaciones, que ya en el año 1986, en Argentina, hicimos un congreso, un encuentro, donde vinieron compañeros de los países hermanos de la región sudamericana, además de otros colegas del exterior, donde ya trabajábamos por una red de alternativas a la psiquiatría y la desmanicomialización. Yo fui una de las que participó de la organización de ese evento y muchos años después también participé en la redacción de la Ley de Salud Mental que hoy rige en Argentina. Y quiero decirles que, bueno, el camino fue muy largo y recién ahora, a pesar de que desde aquel momento, el año 86, hasta muchos años después, tuvimos en Argentina una ley de salud mental que ya lleva más de 10 años, todavía hoy estamos muy lejos de realmente tener una buena implementación. Y cuando hablo de esto, hablo también porque... sí, esto.
Hablo también porque los derechos humanos se conquistan y uno sabe que tiene que trabajar por ellos, de la misma manera que todos ustedes que están en estas situaciones a veces sintiéndose muy solos en los servicios de salud a los que pertenecen, saben que, bueno, es muy costoso, hay que seguir trabajando y además de la tarea concreta cotidiana, tienen que juntarse con otros para seguir impulsando las reformas necesarias, los presupuestos necesarios, tener más personal capacitado, y eso lleva mucho más que la atención específica con cada paciente. Pero bueno, esto es así, es una larga lucha, todavía es mucho lo que nos queda por delante y hay que trabajar en ese sentido. Lo que sí es importante tener en cuenta es la concepción, la fundamentación que guía nuestra práctica, ¿no?, en el campo de la salud mental. Para eso yo siempre me baso en que aquello que es más acorde con esta mirada de derechos humanos y esta mirada de la atención centrada en el paciente es la salud comunitaria. Y para eso quiero citar, para no no desvirtuar, el sentido que le dio nuestro querido Emiliano Galende, que para nosotros es un referente en salud mental en Argentina. El director de salud mental de Posadas también mencionó a Alicia Stolkiner, que también es una referente en nuestro país en este tema, donde justamente lo que plantean en este cambio de paradigma es que el campo de la salud comunitaria es el resultado del pasaje de la psiquiatría clásica, convencional, no hablo de la psiquiatría que tiene, digamos, que adhiere al nuevo paradigma, de la psiquiatría tradicional a la salud, al campo de la salud mental. O sea, el paso de una concepción más biologicista, centrada en los trastornos individuales, con una terapéutica asilar o solamente basada en medicamentos, a otra para, en este cambio de paradigma, considerar las condiciones de vida de los sujetos y los colectivos sociales en sus contextos históricos sociales, ¿no? En este sentido, la pandemia lo único que hizo fue profundizar y sobre todo poner en evidencia lo que ya venía, digamos, como bien dijo el colega de Brasil, ya venía en una situación de clara violación de los derechos humanos de los pacientes. Lo que hizo fue profundizar, porque profundizó muchas veces el desempleo, la pérdida de trabajo, el aislamiento, la pérdida de vínculos. Hemos tenido también situaciones de pérdidas donde los duelos tuvieron que hacerse en soledad. Yo estoy trabajando en otro sector de la frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, que tiene que ver con la zona del corredor bioceánico, la zona del Chaco salteño, digamos, y el Mato Grosso fundamentalmente, donde también ahí se ha visto claramente, por ejemplo, muerte de referentes, de caciques de las comunidades originarias que han, y jóvenes que han tenido que asumir esas responsabilidades y esas responsabilidades que han tenido que asumir tempranamente por la muerte por COVID de sus referentes ha hecho que muchos de ellos entren en situaciones graves de salud mental. Es más, hemos tenido suicidios de referentes jóvenes en las comunidades debido a esto. Y estas situaciones, que hay que verlas en su contexto, muchas veces no entran a nuestros consultorios o a nuestros servicios de salud. Y me parece entonces que es importante caracterizar el contexto histórico-social del que proviene esta persona que padece y ante nosotros nos despliega, digamos, su historia y su biografía y su padecimiento. Bueno, esto tiene que ver con esto que les estaba diciendo. Y una cosa importante que fue como muy emergente en nuestra realidad en la región, puedo dar fe en la región porque trabajo con una red de ONG que trabajan por los derechos de infancia, tanto en Brasil como en Paraguay y en Argentina, que es la Red Niños del Sur. Un emergente de esta grave situación ha sido, como bien nos decían, el aumento de suicidio adolescente, ¿no? Aumento de suicidio juvenil adolescente y muchas veces la profundización de algunas patologías previas, pero también situaciones de ansiedad, de mucho malestar y de autolesiones que no eran tan frecuentes y comenzaron a darse y quedar en evidencia a partir de la pandemia. Y ahí es donde yo quiero
convocarlos a que también hagamos un análisis que exceda nuestros servicios de salud, que tiene que ver con las condiciones sociales en las que desarrollamos nuestro proyecto de vida y nuestras biografías en la región, ¿no? Sabemos que la pandemia afectó a la humanidad en su conjunto, pero fue en regiones como la nuestra donde dejó más marcas de padecimiento, de vulnerabilidad, de desigualdad, ¿sí? Y donde claramente quedó en evidencia las dificultades de armar proyecto a futuro. Los adolescentes y jóvenes justamente ingresan a una sociedad activos en sueños, en proyectos, en ideales, o debería ser así. Si lo que encuentran en la sociedad en la que se van a insertar es nuestra desesperanza y la falta de futuro que se plantea en la realidad a la cual ellos van a incluirse, es muy difícil que puedan tener estos ideales de transformación que muchos de nosotros en nuestra juventud teníamos. Digo esto porque en conversaciones, en los talleres, en los que hacemos con los jóvenes, lo que ellos nos plantean muchas veces es que en referencia a aquellos compañeros que perdieron porque se suicidaron o que están en situaciones graves, lo que ellos mismos refieren, y acá es importante escuchar su palabra, es que no tenían, como que su vida no tenía sentido, ¿no? Había una cuestión de desesperanza. Por esto de, bueno, ¿para qué voy a estudiar si no tiene sentido? ¿Para qué voy a elegir, digamos, un oficio, una profesión si después no voy a tener trabajo donde insertarme? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Esto es importante que lo tengamos en cuenta, además de registrar el aumento de suicidio de nuestros adolescentes y jóvenes, tenemos que preguntarnos qué podemos ir haciendo con nuestros niños, por ejemplo, para empezar a estimular la esperanza en aquel proyecto de vida en el cual tenemos que realizar alguna transformación, ¿no? ¿Para qué estamos en nuestras sociedades si no es aportar nuestro granito de arena para que una realidad que consideramos trágica se transforme, ¿no? Este es el sentido de vida que todos tenemos, ¿no? Dejar algo en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestro entorno, que de alguna manera transforme para mejor el ámbito en el que nos encontramos cuando llegamos. Y en este sentido me parece que el suicidio adolescente no solo es una cuestión de abordaje psicoterapéutico, no solo es una cuestión de medicación, mucho menos todavía. No creo que la patologización sea de alguna manera la receta o la solución a las problemáticas de salud mental que padecemos, sino conjuntamente articularnos en una comunidad que recupere el fundamento de lo solidario, de lo fraterno, de la empatía con el otro, sobre todo porque ya la humanidad nos muestra claras señales de que hay un aumento preocupante de negacionismo, de discursos de odio, de crueldad, de falta de empatía con el dolor del otro, y es muy difícil para un niño que recién se integra como ciudadano activo, como protagonista en una sociedad, integrarse con algún tipo de esperanza y de proyecto a una sociedad en la que prevalecen estos valores. Entonces, haciendo ejercicio o promoviendo el ejercicio del derecho que todo niño y joven tiene a la participación y a ser escuchado, me parece que eso también debemos incorporarlo a nuestra práctica profesional como trabajadores de la salud mental. Fundamentalmente esto, el trabajo en comunidad, la articulación entre los servicios, la circulación de información. Hoy una compañera nos decía, bueno, nosotros a veces estamos tan lejos de estas iniciativas que se hacen, pareciera que el viejo dicho Dios atiende en Buenos Aires, por ejemplo, que hay iniciativas que solo pasan por las ciudades, digamos, grandes de nuestros países y se desconoce la realidad y la enorme riqueza de prácticas y experiencias que se tiene al interior de nuestros países, en aquellas localidades quizás pequeñas o alejadas, pero que vienen con una tradición de prácticas en salud comunitaria, en atención primaria, desde hace muchos años. Y por falta de articulación, de circulación de información, de conexión entre ustedes, muchas veces se desconoce. Por eso yo creo que es importante este tipo de encuentros, celebro que lo hagamos y que si pudiéramos hacerlo más seguido también, que aunque sea regionalmente, hagamos el esfuerzo de volver a comunicarnos entre nosotros, de que la fragmentación social que padecemos no nos fragmente también la posibilidad de circular nuestras prácticas, porque por lo que yo conozco,
y de esto hace muchos años que transito estos ámbitos, hay muchísimas experiencias valiosas, tanto en Brasil como en Paraguay, como en Argentina, que no se conocen y que muchas veces muchos asistimos a capacitaciones donde se nos viene a enseñar cómo trabajar en salud comunitaria, en la atención primaria de la salud, ¿no? a efectivizar políticas de salud, cuando en realidad ustedes vienen trabajando desde hace mucho tiempo de esa manera y no se conoce. Entonces también es un llamado a esto, a valorizar el aporte que cada uno de ustedes en estas prácticas difíciles, con falta de recursos, insisto, con falta de recursos de todo tipo, vienen llevando adelante. Porque esa es la manera, con ese compromiso, en que realmente uno puede aportar a la salud mental de una población. Bueno, obviamente vieron que hablo mucho. Creo que sigue... listo, ya termino. Quiero decirles que hay otra zona fronteriza, digamos, que en la que estamos trabajando y quiero comentarles este ejemplo, que es la zona que incluye Brasil, Paraguay y Argentina, en la zona del corredor bioceánico, que es una obra gigantesca en construcción que en realidad tiene un sentido, digamos, comercial, empresarial, que es el transporte de mercaderías de un océano al otro, ¿no? Del Atlántico al Pacífico, y que ya está siendo construida en Brasil, en la parte del Mato Grosso, en Paraguay, en el Chaco salteño, en Argentina todavía no se inició, y creo que en Chile, a través del Paso del Pacífico, ya también se está iniciando la obra. Quiero decirles que ahí, quienes venimos con esta cabeza en relación a las problemáticas de salud mental y a las problemáticas de infancia, tenemos una profunda preocupación, porque cuando nos acercamos a la zona y vemos las condiciones en las que estos niños viven, nos encontramos, la siguiente por fin, de esta. Nos encontramos que este es el centro de salud más cercano que esta población tiene. Esto es Pozo Hondo, Paraguay, ¿sí? Del lado argentino hay algo similar, ¿sí? Del lado de Brasil hay algo un poquito mejor. Pero les planteo esto porque es una realidad que compete a nuestra región, que compete a nuestros países y que también nos desafía a pensar la salud mental desde otra perspectiva. Y allí, justamente, el tema este que les decía del suicidio adolescente, de una situación incluso de mucho aislamiento que han vivido estos niños a raíz de la pandemia, donde no han podido concurrir a la escuela, donde no podían, por supuesto, en ese país tan lejano que tenemos como realidad en las ciudades centrales o capitales de nuestros países, donde promovían una política educativa virtual, porque los chicos tenían que continuar con las clases. Imagínense la virtualidad de estos niños en esta zona, imposible, con lo cual perdieron 2 años de escolaridad, y eso no significa la pérdida de escolaridad, sino también significa la pérdida de vínculos entre ellos, tan necesario en esta etapa central del desarrollo de su vida. Bueno, tenía mucho más para decir, pero fundamentalmente lo que quiero es esto, es revalorizar sus prácticas. Acuérdense de que el enfoque de salud comunitaria nos exige mirar más allá del hospital o el centro de salud, una realidad que ustedes bien conocen, pero que me parece que tienen que incluirla como parte de las prácticas de salud mental, ¿no? El contexto histórico social en el que nosotros nos desarrollamos forma parte ya de una estrategia de atención en salud mental. Si esto lo tenemos en cuenta, bueno, bienvenido sea. Y una sola cosa más, y ya prometo que termino. Por esto mismo que yo les decía, que vengo del campo de los derechos humanos en este sentido de integralidad y de multisectorialidad que debe tenerse para una atención, digamos, basada en la protección de los derechos humanos, quiero decirles que también es importante que estemos aquí hoy en Itaipú y que estemos abordando estas temáticas, porque también tenemos un campo de salud mental y derechos humanos del que parece que nos hemos olvidado. Y como yo soy una activa militante de la memoria, quiero decirles que también es importante que recordemos que muchas de las situaciones traumáticas que padecieron nuestras poblaciones, que en los 3 países tuvimos dictaduras, muchas de las situaciones traumáticas que se fueron transmitiendo con el tiempo a lo largo de generaciones también hacen síntoma en la comunidad. Entonces, que muchas veces hay situaciones que presentan hoy
nuestros pacientes y nuestros jóvenes que se derivan de situaciones que tienen su origen, ¿sí?, en problemáticas de terribles realidades traumáticas que vivieron generaciones anteriores. Y que si bien hoy podemos decir que vivimos en democracia, en algunos lugares más plenamente que en otros, me parece que es importante que incluyamos la dimensión de la historia y del campo de la salud mental y derechos humanos que tenemos en nuestros países. Y que Itaipú, hace unos años atrás, conmemoró en este mismo ámbito que se hubiese terminado el Plan Cóndor, que fue activo en nuestros países de persecución y de coordinación represiva, y trabajamos en aquel momento la salud mental en atención a víctimas del terrorismo de Estado y dictaduras en nuestro país. Fue en este mismo ámbito, celebro que hoy estemos hablando nuevamente de salud mental, pero me parece importante que también lo incluyamos en nuestra escucha, por lo menos en relación a los pacientes. Muchas gracias. Como yo soy la moderadora y también voy a hacer la presentación, me presento. Buenos días, feliz de estar acá. La verdad es que los tres países tenemos algo en común. De todo lo que hablaron hasta ahora, me doy cuenta que tenemos falta de recursos, alta demanda, entonces, y también concordamos en que el abordaje el abordaje psicosocial es importantísimo. Bueno, voy a pasar a presentar lo que es desde Paraguay y voy a dar un breve resumen de cómo somos, y los paraguayos que están acá van a concordar conmigo que nosotros tenemos la idiosincrasia de decir que siempre estamos bien, que todo está bien, y Ponambaité en guaraní. Entonces, el Banco Mundial en el 2021 hizo una investigación de alta frecuencia en donde Paraguay se posicionó en el 4º lugar para saber el impacto de la pandemia sobre la salud mental. Entonces, en esa 4ª posición en donde se encuentra Paraguay, según esa investigación, la dificultad para dormir, ansiedad, nerviosismo o preocupación, actitudes agresivas o irritabilidad con otros miembros del hogar, conflictos o discusiones con personas fuera del hogar, sentimientos de soledad. Y esto se ve y refleja muchísimo en los servicios de salud mental, si bien, como decían los demás que antecedieron en la palabra, ya había problemas, solamente que luego de la pandemia las personas acuden más a los servicios de salud mental en busca de ayuda porque la situación se volvió insostenible, porque hay duelos, pérdida de personas allegadas, problemas económicos y un sinfín de factores. Entonces las personas acuden más a los servicios de salud mental. Entonces, bueno, si bien esto voy a pasar porque la verdad es que donde quiero enfatizar es en donde hay mucha demanda, no tenemos muchos recursos humanos, si bien se va aumentando de a poco, como la representante de OPS Paraguay mencionó, que se fueron aumentando, de igual manera falta muchísimo más. Nosotros desde los servicios en donde estamos, realmente les voy a ser sincera, y yo considero que estos espacios es para hablar de la realidad, y yo voy a hablarle de la realidad desde la 10ª región sanitaria. Entonces, no damos abasto los recursos humanos, la demanda es altísima y nos quedamos en donde queremos hacer más cada día más. No podemos salir a la comunidad a hacer promoción y prevención porque no existen recursos humanos. Si salimos a la comunidad vamos
a dejar descubierto los servicios y hay personas que ya no pueden con prevención, sino necesitan una intervención, una atención urgente. Entonces, la pandemia ha tenido un impacto significativo en la salud mental de la población y en la triple frontera, como tenemos particularmente, son vulnerables debido a la complejidad y la diversidad cultural. Si bien es a modo de darle sentido al tema que me pidieron, pero si bien la salud mental es centrado a la persona, entonces no existe mucha diferenciación en que sean argentinos, en que sean brasileños o paraguayos, si bien es centrado en la persona. Y esto lo saqué del resumen ejecutivo de la OPS, que decía: los problemas de salud mental han proliferado, mientras los servicios han tenido dificultades para atender las demandas nuevas, urgentes y cada vez mayores. Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué no me pasa? Bueno, y como estrategia de intervención, entonces lo que podríamos recalcar, enfatizar, repetir, es reforzar los recursos humanos para brindar atención a pacientes con trastornos mentales, la capacitación para los proveedores de salud, que es muy importante también, y la promoción de la salud mental como parte de la atención primaria pueden ser o son estrategias efectivas. Entonces, si bien la conclusión y las estrategias son iguales, pero yo quiero cerrar, no sé, lo mío es demasiado rápido porque si bien ya dijeron todos luego los que me antecedieron, es más bien contextualizar lo que es del lado paraguayo. Entonces quiero cerrar con esto. La demanda aumenta y se debe reforzar las articulaciones para el abordaje de contención y detección a través de las unidades de salud familiar para la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos mentales, que sería el abordaje psicosocial. Feliz estoy de verle a tanta gente en un foro de salud mental. De verdad que tenemos que hacerlo más seguido porque hay una necesidad inmensa. Un gusto de compartir con ustedes y muchas gracias. Agradecemos a presença dos nossos convidados aqui, o médico psiquiatra Dr. Marcelo Quimati Dias, do Ministério da Saúde do Brasil, a licenciada em Psicologia, a senhora Vitória Júlia Martinez, da Argentina, e a licenciada em Psicologia, a senhora Gumercinda Dias Toledo, da 10ª Região Sanitária de Alto Paraná, no Paraguai. Devido a compromissos, o Dr. Marcelo Quimati Dias, do Ministério da Saúde do Brasil, terá que seguir para o próximo compromisso. Ele vai se retirar nesse momento, né, aqui do nosso evento, e a gente gostaria de saber da plateia se vocês têm alguma pergunta direcionada a ele, que ele vai responder agora, já que ele não vai conseguir continuar conosco aqui durante o dia. Temos pergunta? Vamos encaminhar, então, o microfone para o senhor. Buenos días a todos y a todas. Señor Marcelo, quería saber si en el Brasil usted habló sobre el tema de los hospitales psiquiátricos. ¿Existe todavía la inversión pública en los hospitales psiquiátricos? ¿Así hospitales monovalentes? ¿O es parte no es parte de la red pública los hospitales psiquiátricos en Brasil? ¿Te puedo contestar en portugués? Sí, sí. Hablo despacio. Sí.
Nós temos muitos leitos psiquiátricos no Brasil, de hospitais psiquiátricos. O processo de substituição do modelo, ele teve uma inversão há mais ou menos uns 15 anos, nos quais a maior parte do financiamento ele passa a ser feito em serviços comunitários, centros de atenção psicossocial, residências terapêuticas, unidades de acolhimento para pessoas que têm problemas com o uso de drogas. Mas isso não significa que os leitos de hospitais psiquiátricos que diminuem numa média e numa velocidade média de 1.000 leitos por ano, eles deixaram completamente de existir. O que acontece é que existem processos de fiscalização que eles são mais cuidadosos e que, periodicamente, existe um programa que nós chamamos de PNASH, que é um programa sistematizado de avaliação de hospitais psiquiátricos. A maior parte dos problemas relacionados aos hospitais psiquiátricos, eles sempre aconteceram em instituições de grande porte, com uma má proporção entre profissionais de saúde mental e pacientes, ou seja, com um médico para cada 200 pacientes, 100 pacientes. Então, os hospitais de grande porte, eles são pior financiados, eles são menos custeados, o valor da diária é menor. Hospitais que têm maior longa permanência, as pessoas passam mais tempo nos hospitais, são pior financiados. Hospitais que têm um número maior de moradores, portanto, a média do tempo de internação é maior, eles são pior financiados. Então, com isso, o financiamento ele consegue induzir a existência de melhores hospitais. Esses hospitais de menor porte, eles costumam ser menos, eles são menos industriais, né, no sentido de eles perdem em escala, então não são grandes investimentos. Então, com isso, o Brasil ele para de financiar progressivamente grandes parques de institucionalização em psiquiatria. Um outro movimento é criar mecanismos de regulação de acesso a esses leitos. Então, uma outra coisa muito importante que foi criada ao longo desses últimos 20 anos é que não é possível uma pessoa chegar até um hospital psiquiátrico e ser internada sem passar por um outro lugar na rede de saúde que identifique a necessidade mediante a impossibilidade de realizar tratamento em outros serviços. Ou seja, a internação, a utilização de hospitais psiquiátricos hoje, ela é decorrente do não sucesso de uma abordagem anterior. Eu sou professor de saúde coletiva e eu entendo qualquer tipo de internação em psiquiatria como uma internação evitável. Nós estamos falando de problemas que eles têm um caráter crônico e um problema que tem caráter recorrente. Todos os problemas que têm esse tipo de natureza, eles devem ser acompanhados em uma rede que ela é comunitária e que tem capacidade de estabelecer vínculo para se realizar um acompanhamento longitudinal. O tratamento hospitalar ou centrado no hospital, ele é caro, ele é ineficiente e ele implica no insucesso de uma rede que ela deveria ser mais financiada. Quanto mais internações psiquiátricas um sistema tem, ele é de pior qualidade, ele adoece mais, ele cria mais heterogeneia e ele não muda indicadores de saúde. Isso é muito importante. Isso é muito importante. O Brasil, na década de 60 e 70, ele teve uma opção de assistência na área de saúde mental que ele financiava instituições privadas sem fiscalização, sem mecanismos de acompanhamento e sem indicadores para ver se aquilo funcionava.
Isso não se deu só na psiquiatria, isso se deu em várias outras áreas na saúde. A consequência disso é que, apesar de nós termos um sistema muito caro, a nossa mortalidade não diminuiu, a mortalidade infantil não diminuiu, a mortalidade por as taxas de suicídio não diminuíram e todos os indicadores estavam ruins. A desinstitucionalização e o desmonte de uma rede baseada no hospital psiquiátrico, ele não só passa por uma garantia de direitos humanos, pela luta antimanicomial, mas passa por uma racionalidade sanitária. Qualquer gestor que for organizar uma rede baseada em hospital, ele é um mau gestor, porque ele não sabe utilizar recursos públicos. Nós começamos a vivenciar uma situação semelhante há alguns anos, quando o governo federal começou a financiar instituições de longa permanência, incapazes de estabelecer vínculo para acompanhamento longitudinal e sem mecanismos de avaliação, e, ao mesmo tempo, instituições privadas, que são as comunidades terapêuticas. O resultado disso é catastrófico. Nós tivemos uma piora das taxas de suicídio, uma piora das taxas de institucionalização, um aumento da medicalização e um aumento do custo, né, do financiamento de leitos. Então, nós temos hospitais, sim, eles são hospitais que eles devem, sim, ser substituídos por uma rede que ela tem uma racionalidade maior. Essa racionalidade ela não está em substituir os leitos em hospital psiquiátrico em hospital geral, ela não está. Nós não temos indicadores de que isso é uma solução, né? Ela está em entender esses problemas como problemas crônicos e problemas recorrentes e acompanhar como nós acompanhamos problemas cardíacos, como nós acompanhamos problemas de hipertensão e problemas de alta prevalência de caráter crônico. Mais alguma pergunta? Bom dia, tudo bem? Aproveitando que você mencionou sobre o investimento nas comunidades terapêuticas, né, com a política sobre drogas de 2019, tem alguma perspectiva do Ministério da Saúde de se reformular novamente essa política? Porque se perderam bastante investimentos, né, na questão principalmente dos CAPs, para investir nas instituições privadas, né, de longa permanência. Então, se tem alguma perspectiva realmente do Ministério da Saúde de ir modificando novamente para a política que a gente tinha antes? A política do Ministério da Saúde, em relação ao campo assistencial na área de saúde mental, ele passa por esses princípios que eu havia me referido, que é um aumento do custeio dos serviços, o que permite com que eles tenham mais sustentabilidade. Existe uma tendência com isso a que eles sejam menos terceirizados também, ou sejam serviços públicos com servidores públicos, porque a terceirização ele é um procedimento que os municípios utilizam como uma forma de baratear o serviço. Isso aumenta o fluxo de trabalhadores e, com isso, a rede se fragiliza, ela tem uma diminuição da capacidade de fazer vínculo. Na medida em que nós temos serviços mais bem financiados, o dimensionamento ele pode melhorar, né, com isso. Então, é um aumento, é uma expansão, é um aumento da diversidade de ofertas que a rede tenha, mas dentro da lógica de ter uma rede comunitária. Em relação às comunidades terapêuticas, nós não entendemos elas como serviços de saúde de forma alguma. Elas têm que ser fiscalizadas pelo governo, pelo poder público como um todo. Elas têm que as violações de direitos humanos, elas têm que ser apontadas e, com isso, elas têm que responder legalmente por isso. Mas esse não é um trabalho que ele tem que ser exclusivo da saúde, ele tem que ser uma ação do governo como um todo. E o governo como um todo ele tem desenvolvido ações, né, de fiscalização, de acompanhamento, mas muitas delas, né, boa parte delas,
não é um caso de saúde, é um caso de justiça. É um caso de identificar essas violações, que elas são crimes. Né? Você manter pessoas involuntariamente dentro de instituições, isso não é legalmente aceitável. Então, uma questão que nós precisamos corrigir dentro da política de saúde mental é ter elas como uma parte de uma rede, né, de saúde mental. Elas não fazem parte de uma rede de saúde mental. Não tem o menor sentido isso. E, nesse sentido, a legislação ela tem que ser reconstruída. Temos mais uma pergunta. Bom dia. Hoje o recurso para as comunidades terapêuticas, elas vêm direto do Ministério da Justiça, é isso, né? Porque antigamente era... Sim, o Ministério da Justiça, né, na verdade, antes, o financiamento de comunidades terapêuticas, ele tem uma grande história em relação ao financiamento através do Legislativo brasileiro. Né, e eu não estou falando do Legislativo do governo federal, estou falando assim de municípios e estados. Historicamente, e isso eu estou falando desde a década de 1990, né, essas instituições elas foram financiadas através de emendas. Né. A partir dos anos 2000 e pouco, a Secretaria Nacional de Drogas, né, na época ela chamava Antidrogas, que estava dentro da Casa Civil, ela criou linhas de financiamento para essas instituições, algumas vezes, em algumas situações. Depois, essa mesma secretaria ela foi deslocada para a Secretaria de Justiça. Né, e, durante um tempo, né, no começo dos anos 2010, 2011, e tal, ela teve linhas de financiamento e forma de financiamento dessas instituições. Né. Depois disso, criou-se uma secretaria dentro do que hoje é o Ministério do Desenvolvimento Social, né, exclusivamente para financiamento dessas instituições. De uma forma geral, as ações de financiamento hoje elas são feitas através de contratos que já existiam dessa secretaria, com a criação de um departamento dentro desse mesmo ministério. Então, boa parte desse custeio ele é captado através de emendas também. Então, a lógica de interlocução, né, dessas instituições, que são instituições privadas, com o legislativo, brasileiro, ela se mantém dentro de uma mesma lógica, com a diferença é que hoje existe uma interlocução com o executivo através de um mecanismo muito específico e de contratos que já existiam. Então, essa ideia de que existe um custeio que ele é competido entre a rede de saúde mental e as comunidades terapêuticas, ela não procede. Tá? A gente entende que esse tipo de custeio ele tinha que estar dentro da rede de saúde mental, por uma rede comunitária, dentro desses princípios que a gente está falando, e aumentar um pouco esse 2,0% do orçamento da saúde como um todo. Tá? Mas, primeiro, ele tem que estar na saúde. Tá? E esse é um custeio que ele não está na saúde hoje, não esteve na saúde. Deveria compor a RAPS, né? Hola, primero muchas gracias y haciendo un poco referencia en particular a la población migrante y refugiada, pero no la población migrante intravecinal perteneciente a Brasil, Paraguay y Argentina necesariamente, considerando que la zona de la Triple Frontera es una zona de mucho tránsito migratorio, de movilidad humana. Es una de las regiones que mayor recepción, no solo de turismo, sino de población de movilidad humana, migrante y refugiada por distintos conflictos. Hoy en día, por ejemplo, haciendo énfasis la población venezolana o poblaciones pertenecientes a conflictos armados como Siria, Ucrania, otras situaciones. Preguntar, ¿existen circuitos o protocolos de atención para atenciones de salud mental para esta población en particular? Considerando que, como mencionaban todos y todas, la salud mental de alguna forma, las problemáticas se acrecientan posterior a la pandemia, se suma en los circuitos de estas personas, que estas personas, aún en pandemia, con todas esas problemáticas debido a un conflicto o económico o político o armado, necesitan moverse e irse del país de origen a otro lugar, y obviamente eso acarrea mayores problemas de salud mental por las situaciones de violencia que estas personas viven en el tránsito, por las situaciones de abandono institucional de los distintos estados por los cuales atraviesan estas personas.
Entonces preguntarles tanto en los 3 países, ¿no? O en la lógica de esta mesa conjunta, ¿hay circuitos o se contemplan protocolos para atención de estas personas que terminan llegando a alguno de los 3 países de la región, ¿no? Eu vou contestar primeiro. Eu acho que para responder essa pergunta é muito importante a gente se referir, né, ao estado a como esteve o Estado brasileiro, né, e as políticas públicas brasileiras ao longo dos últimos 5 anos. Tá? Nós vivemos um período no qual essas diferenças e os grupos minoritários eles eram sistematicamente discriminados e atacados pelas políticas públicas. Nós vivemos um momento em que o Estado brasileiro ele se voltou contra minorias. Ele desfez políticas de inclusão, ele desfez políticas de acolhimento, ele desfez políticas de apoio a refugiados, a populações indígenas, a populações quilombolas, a populações LGBT. Nós tivemos um aumento global da mortalidade que ultrapassou e muito, né, o que a gente viu em relação à epidemia de Covid. Nós tivemos municípios em que foram desmontados toda a política de assistência social, principalmente em populações em áreas de altíssima vulnerabilidade. Nós vivemos no Brasil uma tragédia sanitária que ultrapassou muito, né, o que aconteceu do ponto de vista da epidemia. E não é à toa que as nossas taxas de mortalidade elas tiveram uma particularidade em relação ao mundo de elas não obedecerem exclusivamente vulnerabilidades clínicas como idade, mas elas acompanharem cor de raça, cor de pele, raça, gênero, e idade, e todas as questões onde as políticas públicas que deveriam estar presentes, elas não estavam. Nós tivemos um genocídio de uma população indígena específica e que foi descoberto agora, por conta de políticas públicas que deixaram de existir, que facilitaram que esse genocídio. Então, para que nós possamos recuperar todos esses processos, principalmente em essas populações que são vulnerabilizadas, é uma necessidade de construção. E fica aqui o convite que nós nos aprofundemos nesse diálogo, né, junto com aqui os países que estão representados, né, no sentido de criar, sim, protocolos e estratégias que são comuns, né, em populações que elas são refugiadas e refugiadas nesses países. Do mesmo jeito que nós temos de criar estratégias comuns em relação a suicídios de populações tupi-guaranis que vivem também na fronteira e que elas têm uma prevalência super alta, né, e de populações que são vulnerabilizadas em todas essas regiões. Mas é uma política que ela tem que ser reconstruída, porque nós vivemos durante 5 anos um período de antipolítica em relação a tudo isso, o que nós nos habituamos em chamar no Brasil de uma necropolítica, né, de que é uma política voltada para o extermínio, para a morte das pessoas. Sí, yo quería agregar que si bien en Argentina también tuvimos un periodo donde no se propiciaron este tipo de políticas de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, sí tenemos una legislación y también tratamos de impulsar aquellos acuerdos de Mercosur que garantizan derechos para todas las personas migrantes en nuestros territorios que deberían tener el mismo acceso a los derechos que cualquiera de los habitantes de nuestros respectivos países. Y en este sentido tenemos una amplia aceptación de la incorporación de las poblaciones migrantes en nuestro país. El problema muchas veces lo tenemos no solo, digamos, no en cuestión de legislación o en cuestión de reconocer derechos, sino que muchas veces tenemos prejuicios de los propios profesionales, tanto de la salud como de la educación, en la aceptación de que esa población tiene los mismos derechos que los locales. Entonces todavía hay mucho que trabajar, ya no solo en lo que significa, digamos, políticas activas o legislaciones adecuadas, sino fundamentalmente en concientizar a la propia población local y a los profesionales que tienen que dar cuenta de esa atención para que realmente dejen de lado la discriminación que habitualmente hacen
y la falta de respeto, por ejemplo, a las cuestiones culturales que tienen las poblaciones migrantes, porque desconocen que el migrar es un derecho, que más allá de que las personas lo tengan que hacer por las razones por las que sean, digamos, la migración en sí es un derecho humano y como tal deben ser atendidos y protegidos todos aquellos que requieran de nuestra atención. ¿Sí? Entonces hay que seguir trabajando no solo en políticas activas o en legislaciones acordes, que en nuestro caso, por ejemplo, lo tenemos, pero sí hay que trabajar mucho con las comunidades locales y los profesionales o docentes, que muchas veces son los que discriminan a la población que deberían acoger. Temos mais uma pergunta. Sí, quería agregar algo más que sería muy interesante trabajar en ese protocolo a través del grupo de trabajo GT Salud para poder tener ese flujograma, para poder tener para la atención de migrantes. Un poquito para completar lo que estaban diciendo los compañeros y desde el nivel nacional. Hoy se está trabajando, como dije hace rato, en Paraguay el tema de la ley de salud mental, que lo que pretende es poder descentralizar, como dijo la licenciada, es una realidad hoy que los recursos humanos en salud mental están centralizados en la capital y en la zona periférica de la capital. La idea es que eso pueda llegar a las regiones sanitarias. Estamos con un programa nacional de médicos residentes, ¿verdad? De pasantías rurales de médicos residentes, donde lo que se pretende es que estos médicos residentes vayan a las regiones sanitarias y queden ahí con los vínculos que se le ofrece y con los contratos que se le ofrece y la posibilidad de generar raíces y vínculos dentro de esa propia región, por un lado. Por otro lado, estamos trabajando también lo que es la política nacional del migrante y de refugiados, junto con la gente de otros ministerios, y ese es un proceso que empezamos el año pasado. Nosotros tenemos una situación de refugio, ¿verdad? Y un acuerdo de refugio con la gente de Venezuela, que en un principio ellos mismos se automarginaban y se escondían por el temor que tenían, por la situación en la que vivían. Es una situación especial de vulnerabilidad, de la cual hoy están saliendo, están confiando en el sistema. No solo la gente de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud está trabajando con ellos de manera cercana. Hay una experiencia muy interesante en Encarnación, donde hay una asociación de venezolanos que trabaja de manera directa con la región sanitaria, donde ellos ya son parte de la construcción de su sistema de salud y de la inclusión dentro del sistema. Hoy M también, Organización para la Integración de las Naciones Unidas, ¿verdad?, está trabajando también con ese grupo colectivo para su inclusión dentro de lo que es el sistema laboral, ¿verdad? La gente que vino corriendo de su situación, en situación de refugio, que tiene una profesión, sobre todo relacionada al área de salud, se está trabajando para que esos médicos recibidos en Venezuela hoy puedan encontrar la manera de insertarse al sistema, de hacer los trámites necesarios dentro de las instituciones para que puedan trabajar tanto médicos, licenciadas, kinesiólogos, en lo que refiere al ámbito de salud. Así también, por la legislación misma de Paraguay, todo el que está dentro del territorio paraguayo tiene derecho a todos los servicios y a todos los insumos que pueda dar el Ministerio de Salud. El tema es tratar de romper ese miedo, romper esa barrera, como dijo la compañera mismo, de los colegas por un lado y de la población por otro, porque viene de una situación especial de vulnerabilidad, para que puedan ingresar al sistema. Tenemos experiencias interesantes en Asunción, donde ya ellos vienen, se presentan e ingresan para su vacunación, tanto adultos como niños, ¿verdad?, y hacen la consulta y los seguimientos de las enfermedades crónicas, y de la misma manera en Encarnación. Obviamente es un proceso que vamos a ir llevando, y hoy estamos con la reglamentación de la ley también, para que podamos dar una respuesta más integral
desde los niveles, ¿verdad? Desde los primeros niveles de atención primaria, el segundo nivel y sobre todo una respuesta importante en el tercer nivel para también, como dijo el doctor, evitar las internaciones y el uso de camas en lo que es salud mental. Obviamente no pretendemos eliminar, sino lo que queremos eliminar es esas internaciones prolongadas, y es un término que ya no se está usando, pero para que el colectivo entienda la manicomialización de ese usuario y de ese paciente y eliminar eso de todo el proceso de lo que es la salud mental. Terminaram as perguntas? Agradecemos, então, a participação de todos os nossos palestrantes, o Dr. Marcelo Quimati Dias, que se despede agora do nosso fórum por motivos de agenda, né, compromissos hoje à tarde, lá no Ministério da Saúde do Brasil. Agradecemos também às psicólogas, as doutoras Vitória Júlia Martinez, da Argentina, e a psicóloga Gumercinda Dias Toledo, da região do Alto Paraná, no Paraguai.